Hoje, quando nós falamos de eficiência na produção, quando nós falamos de produto de qualidade, principalmente no que se refere a veículos, né, automotores, carros, o que nos vem à mente assim? A Toyota. A Toyota, ela é uma referência em termos de produção, tanto que é cadeira cativa, quase que cláusula pétrea dentro das universidades, a disciplina, o STP, né, o Sistema Toyota de Produção. É inegável os benefícios, é inegável os ganhos que esse sistema trouxe para a produção contemporânea, né? São técnicas, são estratégias que são utilizadas até hoje, entretanto, elas foram moldadas, elas foram melhoradas, elas foram adequadas a um contexto bem mais competitivo, bem mais dinâmico. E dentro dessas adequações e dessa evolução é que nasce o Lean Manufacturing, ou seja, nós estamos falando de um processo de manufatura enxuta. Como assim enxuta, Edmarcos? Um processo, uma metodologia que tem como principal objetivo eliminar, atacar de forma bastante veemente ou ao menos reduzir, já que alguns não podem ser eliminados, os desperdícios dentro de um contexto de produção. Então, o nosso objetivo agora é exatamente isso, é lhe apresentar o que é o Lean Manufacturing, né? O que é essa filosofia, do que se trata essa metodologia, quais são as suas premissas, o que prescreve o Lean Manufacturing, quais são os ganhos e quais são os desperdícios que o Lean Manufacturing tanto ataca. Acompanhe comigo. Olha só, então nós falamos que o Lean Manufacturing, ele é uma metodologia que se concentra na eliminação de desperdícios e na maximização da eficiência em todos os aspectos do processo de produção. E para isso ele segue uma espécie de roteiro, ok? Então, quando nós falamos aqui em maximizar a eficiência, o Lean Manufacturing também busca maximizar o valor, tá? O que é o valor? Novamente, eu trago que o valor não tem nada a ver com preço, o valor não tem nada a ver com custo, né? O valor, ele nasce da relação entre aquilo que você percebeu como benefício em relação aos custos incorridos, seja na aquisição de um produto, seja na aquisição de um serviço. Então, nesse primeiro momento, né, a empresa, para que ela possa adotar o Lean Manufacturing, ela deve especificar qual é o valor que ela pretende entregar para o mercado. Olha, eu quero entregar produtos a preços baixos, eu quero entregar produtos de qualidade, eu quero entregar produtos memoráveis. Isso é especificar o que nós fazemos, por que nós fazemos e qual é o nosso objetivo. Num segundo momento, identificar e mapear o fluxo de valor. Esse mapear o fluxo de valor nada mais é do que um diagnóstico, uma análise bastante criteriosa de todas as etapas do seu processo produtivo, por exemplo, né? Alguns livros que trazem o mapeamento do fluxo de valor, fala que o melhor mapeamento que tem é prancheta, papel e lápis na mão. Passar ali pelo setor, né? Passar de etapa em etapa, fazer uma análise visual, não essa análise só por indicadores. Então, isso é mapear o fluxo de valor. É ele que permite você identificar, fala, escuta, mas por que essa operação ainda acontece? Qual o valor que ela agrega? Por que essa movimentação, ela não... Por que essa máquina não pode estar ao lado daquela ali? Né? Para nós encurtarmos esse tempo de operação, para nós eliminarmos esse desperdício de movimentação, né? De que nós chamamos também de atravessamento. Bom, num terceiro momento, a própria metodologia Lean Manufacturing, ela prescreve a criação de um fluxo contínuo, ok? E depois nós temos, além do fluxo contínuo, quando nós voltarmos ao quadro aqui, responder à puxada do cliente e perseguir a perfeição. Então vamos lá. O que seria criar esse fluxo contínuo? Produzir uma peça de cada vez
com cada item sendo passado imediatamente de um estágio do processo para o seguinte, sem nenhuma parada entre eles. Então, eu tenho aqui a entrada de matéria-prima, eu tenho aqui a saída de produto acabado, e quando se fala em criar um fluxo contínuo, o que eles querem com essa alegação é eliminar ou reduzir o excesso de estoques aqui de matéria-prima e o excesso de estoques de produtos em processos entre uma fase e outra. Às vezes eu tenho aqui capacidade de beneficiamento de 100, só que aqui ó, eu tenho de 500. Se eu consigo trabalhar aqui em capacidade total, eu estou gerando uma fila de espera aqui de 400 num dia, 800 em 2 e assim por diante. Ok? Então é por isso que eu faço, ó, criar um fluxo contínuo. Eu tenho menor ociosidade da minha mão de obra de equipamentos e eu tenho menores estoques. Ok? Tanto que ele fala assim no livro, né? Fazer uma, mover uma. O que seria perseguir a perfeição? Quando ele fala assim, ó, nós vamos definir a perfeição, né? Então ele fala o seguinte, olha, eu faço uma análise do estado atual, infiro ali uma melhoria, faço uma análise do estado futuro, né? Então essa melhoria, isso aqui deu certo? Pode ser padronizado? Sim, pode. Então eu tenho um momento de estabilização, agora considerando a melhoria, e eu falo o seguinte, agora tá tranquilo, eu posso ir para casa, tá tudo em paz, eu já... É óbvio que não. Quando ele fala em perseguir a perfeição, é realmente trazer para a empresa e, consequentemente, aos seus gestores, aquele incômodo, né? Fala, escuta, será que não dá para melhorar ainda mais? Será que não tem nada mais que eu possa adicionar ao meu processo ou retirar do meu processo ou mudar no meu processo que traga alguma outra melhoria? O grande erro hoje dentro de algumas organizações é a empresa ela vem pedengando há um tempão. Vem lá, respira, a gente fala que está respirando por aparelhos, né? Chega lá, é só tirar da tomada, que a empresa morre. E aí, de repente, ela quer criar uma cultura, ela quer impor ali algumas melhorias da noite para o dia. Você quer ver um exemplo? É quando a gente resolve fazer regime. Você vem comendo tudo quanto é coisa que não devia, né? É aquelas carnes mais gordas do mundo, e aí toma 2 litros, 3 de refrigerante no dia, só vive à base de doce, de lanche, de repente você faz lá um exame e você vê que os seus exames não estão nada legais, né? Glicemia lá em cima, colesterol e triglicerídeos, né? Parece um trava-língua, quase explodindo, e você fala, vou fazer uma dieta. Hoje você comia tudo, amanhã você não come nada, vou viver à base de alface, parece passarinho, né? Alpiste e alface. 3 dias para você abandonar essa dieta. Lá no 3º dia, tá, você já está com vontade de comer tijolo, né? E você fala assim, eu mereço um docinho. Aí você come 22, mais ou menos, 3 caixinhas de bis. É exatamente o que acontece dentro de algumas empresas. Vem naquela cultura há anos, né, de negligência, de processos mal delineados, de falta de estratégia, que quer mudar de hoje para amanhã. Então, nesse contexto, nós falamos que a melhor melhoria, ela é aquela que acontece aos poucos, mas que acontece sempre. A melhoria contínua é aquela, é óbvio que alguns processos, né, eles devem ser tombados, né? De hoje para amanhã, isso não pode acontecer mais. Tá lá vazando, tá desperdiçando, deixando máquina ligada, isso não tem por que ir adaptando. Outros processos, outras melhorias demandam uma mudança de cultura dentro da empresa, demandam um tempo maior de implementação, um tempo maior de maturação, né? Então, é assim, por isso que nós sugerimos que essa melhoria ela seja feita de forma escalonada, sem criar ali alguns traumas, ok? Dando continuidade, ainda em relação aqui, ó, a essa importantíssima metodologia que é o Lean Manufacturing, nós falamos que essa metodologia ela tem como premissa atacar alguns desperdícios. Quais são esses desperdícios? Ó, vamos pegar de trás para frente aqui. Superprodução, estoque, transporte, defeitos e retrabalho, processos desnecessários, espera, movimentos desnecessários. E até um tempo atrás, nós tratávamos de 7 desperdícios. Até aqui é onde eu relacionei para você. De uns anos para cá, passou-se também a
considerar um oitavo desperdício, que é o desperdício intelectual, ok? Bom, linkado ao Lean Manufacturing, nós temos o Just-in-Time. A filosofia Just-in-Time fala que nada deve ser produzido, nada deve ser adquirido sem que haja real necessidade. A partir do momento que o Lean Manufacturing prescreve um fluxo contínuo, eu não posso ter um estoque superdimensionado. Eu não posso ter superprodução sem ter uma efetiva demanda. Isso só vai contribuir para aumentar meus custos de armazenagem, de estocagem, movimentação, mão de obra, seguro, de equipamentos, aumentar a possibilidade de danos, de furtos, de extravios, de obsolescência desses produtos. Então, no Lean Manufacturing fala assim, ó, isso é um desperdício, né? Processos desnecessários, que nós chamamos de banhar a ferrugem a ouro. Isso realmente agrega valor. E quando nós falamos valor, nós precisamos considerar que isso é ao ponto de vista do cliente. É por isso que ele fala que estoque é um desperdício. Né? Desperdício no sentido seguinte, de superdimensionamento. Imagina você chegar para o seu cliente e falar assim, olha, o meu produto aqui, ó, ele custa 10. Ué, mas o do cara aqui ao lado custa 5. Você fala, ai, rapaz, mas deixa eu te contar. E você já fala um beicinho para chorar, né? Fala, deixa eu te contar, é porque o meu estoque está superdimensionado e aí eu tenho um custo de armazenagem muito maior e esse custo está sendo repassado por preço. Você acha realmente que o seu cliente está disposto a pagar por isso? Isso agrega valor para o seu cliente? É óbvio que não. Ele fala, bom, aí já é problema seu. É a tal do ema, né? Cada um com seus problemas, né? Então, eu não vou pagar mais caro, considerando uma ineficiência. Então, voltando aqui os desperdícios, né? É exatamente isso que o Lean Manufacturing faz. Ele olha e fala, olha, você lembra agora há pouco a espera de 400 unidades lá entre uma máquina e outra? Né? Aquilo ali é um desperdício. Eu tenho 400 unidades paradas que não precisava. E aí, por fim, esse intelectual. E eu acho muito bacana eles trazerem esse intelectual. Então, algumas empresas, abre a vaga lá, você acha que é para ser engenheiro da NASA, o tanto de coisa que eles pedem. O cara tem 18 anos, mas eles já pedem 12 de experiência. E aí, de repente, é para tirar xerox. De repente é para levar documento entre um departamento e outro. De repente é para ficar ali apertando um botão, igual o tecladista da música da Olimpíada, né? Ele só fica ali apertando uma única tecla do órgão. Então, isso é um desperdício intelectual. Eu estou deixando de aproveitar todo o potencial intelectual do meu colaborador. Às vezes um remanejamento, às vezes ali uma alocação mais criteriosa contribui para que isso não ocorra, ok? Dando continuidade, quais são as ferramentas que eu posso, né, e eu utilizo aí em termos de Lean Manufacturing? Então vamos lá, ó. As ferramentas, o mapeamento do fluxo de valor, e você pode achar como VSM. Em muitos livros vem desse Value Stream Mapping. O 5S, né? O 5S todo mundo conhece. Não, conheço demais o 5S, mas você implementa? Não. Né? Uma outra ferramenta é o próprio Kanban. O Kanban faz lá a operacionalização visual, tanto de produção, esse aí você já conheceu em um outro momento. O Just-in-Time, expliquei agora. E nós temos algumas ferramentas, como é o caso, por exemplo, do Jidoka. O Jidoka, ele é um sistema de automação e ele dá mais autonomia para o operador de máquina. O produto saiu aqui com problema, automaticamente ele vem, aperta o botão, ele para a produção na hora. Não precisa pedir lá para o líder ou para o encarregado ou qualquer coisa assim. Ele próprio já interrompe esse problema. O Pokayoke é um sistema à prova de erros, né? Então aqui eu até trouxe, né? Pode ver que uma dessas peças ela está virada para baixo. Aqui foi instalado um gabarito, ela não vai passar, porque só passa com as pontas para cima, e ela vai ser descartada. Mas esse Pokayoke, isso é utilizado em grandes empresas. Jamais! Dá uma olhadinha aí no seu computador, dá uma olhadinha aí no seu notebook, que a entrada para pendrive é de um jeito, a entrada do cabo de rede é de outro jeito, a entrada de algum outro, do cartãozinho de memória é de outro tamanho. Isso é Pokayoke, exatamente para que você não coloque errado, exatamente para que você não ligue errado. Atrás da sua TV também, você pode dar uma olhadinha, né? O plug do fone no notebook, ele é aquele compridinho assim, não é igual ao USB, então isso é o Pokayoke. Voltando aqui às nossas ferramentas,
O Kaizen, que é uma melhoria contínua. O brainstorm, que nada mais é do que uma reunião onde é possível ali várias ideias, ok? E eu tô com um passador de slides novo aqui, mas pensa, um cara mais perdido que cebola em salada de fruta, e é por isso que de vez em quando eu dou umas voltadas. E aqui eu trouxe a casa do Lean Manufacturing para mostrar no que se baseia esse sistema de Toyota de produção, no que se baseia, o que suporta, estrutura o Lean Manufacturing para trazer para a empresa o nivelamento, trabalhar todos no mesmo nível, o trabalho padronizado, buscar a melhoria contínua e, principalmente, buscar a estabilidade. Quando eu falo, olha, eu vou emagrecer 10 quilos numa semana, eu vou morrer de fome numa semana e engordar 20 na próxima. Tá? Por experiência própria isso daí, ok? Quando você transforma isso em um hábito, você busca a estabilidade. Dá-se aí o motivo de nós prescrevermos, por meio de Lean Manufacturing, que as melhorias sejam poucas, mesmo que poucas, mas sempre contínuas.